Bom dia, Felipe, bom dia, caros ouvintes da Rádio Guaíba. A senhora está no Brasil, mas imagino que a senhora esteja acompanhando atentamente o que acontece na Grécia nesta segunda-feira. Qual é a sua expectativa com relação às próximas horas? A Grécia tem até amanhã para realizar um pagamento bilionário e não há perspectiva de que isso seja feito, professora. Olha, essa pressão, né, brutal que está sendo feita contra a Grécia não está tendo eco nos representantes do governo grego, né, do Alexis Tsipras, que é o atual primeiro-ministro, do Syriza. O que essas autoridades fizeram? Elas deram um retorno, né, para esses credores, entre aspas, né, porque se tiver oportunidade eu vou te explicar por que, entre aspas. Por favor. Esses credores estão pressionando, mas o atual governo grego quer ouvir a população e convocou um referendo para o próximo domingo, dia 5. Então, hoje não haverá resposta, porque o governo grego vai ouvir a população, e isso já está até anunciado no site do parlamento grego. Essa atitude é muito importante para o mundo, porque os credores gregos são os mesmos credores no mundo inteiro, é o mercado financeiro. E o FMI, evidentemente, liderando esse grupo de credores financeiros privados. De tal forma que eles não estão acostumados com essa reação. Historicamente, né, aqui no Brasil, desde a década de 80, esses credores nos pressionam e o Brasil cede. Na América Latina, vários países, na África e agora na Europa, né, vários países estão submetidos sob esse jugo do mercado financeiro, mas ainda bem que a Grécia está tendo essa iniciativa, né, de ouvir primeiro a população, porque no final das contas é a população que arca com o peso da dívida, não é isso? Sim. Essa situação de a população arcar com o peso da dívida de um lado, mas a dívida ser cobrada de outro, pode levar a Grécia a um default, né? Pode levar a Grécia a uma situação complicada de não ter nenhum outro repasse, de não ter nenhum outro empréstimo. A União Europeia hoje está dizendo que não havia margem para negociação, né? Mas é uma situação complicadíssima. O que pode acontecer para vocês que analisam do ponto de vista do parlamento grego, dessa possibilidade do povo, né, participar, decidir de alguma forma se deve ou não pagar a dívida que está sendo cobrada principalmente pelo FMI, por Christine Lagarde? Bom, em primeiro lugar nós temos que perguntar, que dívida é essa? Quando nós analisamos lá nessa comissão de auditoria, nós conseguimos verificar que a Grécia foi vítima de uma grande armação em 2010 para salvar os bancos privados. O que aconteceu em 2010? Aquela crise dos bancos que estourou em 2008 já vinha tendo um suporte financeiro por parte dos países, mas os bancos queriam mais. Esse plus que eles queriam seria um escândalo, porque o que eles queriam era transferir ativos podres que estavam na seção fora de balanço dos bancos privados, ativos podres, desmaterializados, não comercializáveis, eles queriam transferir isso para o setor público. E para transferir isso para o setor público, eles precisariam de várias medidas ilegais. Isso seria um escândalo. Então, o que fizeram? Estimaram o problema da Grécia, criaram empréstimos através de uma companhia privada localizada em Luxemburgo. Esses empréstimos para a Grécia não são empréstimos em dinheiro, Felipe. São empréstimos em papéis podres. E o acordo com o FMI entrou para dar suporte a isso. Então, olha só a importância de uma auditoria. Quando você revela isso, você
você fala, peraí, o que a Grécia deve? Se ela não recebeu dinheiro, ela recebeu papel podre dessa empresa privada de Luxemburgo que estava tirando esses papéis podres dessa seção fora de balanço dos bancos privados e transferindo para os países europeus. E o FMI simplesmente entrou com um empréstimo stand-by, que na verdade o dinheiro também não vem para a Grécia. O dinheiro fica, como diz, stand-by, fica em espera para, no momento em que tem que fazer algum pagamento para essa empresa ou algum outro pagamento de dívida vencendo, o FMI entrega direto para o credor. Entendeu? Então, essa situação, isso tem que ser revelado para a população, porque esse esquema que nós chamamos de sistema da dívida, ele está em toda parte. E as pessoas têm que saber disso, porque quando se fala em dívida, a gente pensa na nossa vida pessoal. A gente pensa, não, peraí, nós recebemos esse dinheiro, a gente tem que devolver. Mas quando a gente investiga o que está acontecendo atualmente com a dívida pública, são fraudes bilionárias, submetendo países, submetendo povos para atender a interesses financeiros privados. Isso precisa ser revelado, isso precisa ser modificado, porque é isso que está levando a essa distorção brutal no mundo, que 1% da população tem mais de 40% de toda a riqueza, e os outros 99%, em grande parte na miséria, em grande parte totalmente excluídos, né? Isso tudo tem a ver com esse processo de dívida. Haja vista a calamidade social que está acontecendo lá na Grécia de 2010 para cá. Entendeu? Então, nós que participamos lá dessa iniciativa, estamos torcendo para que o governo grego de fato resista, que ao resistir dê oportunidade para essas verdades que nós estamos descobrindo sejam popularizadas e as pessoas abram os olhos para ver o que está por trás desse sistema da dívida totalmente ilegítimo. Estamos conversando com a economista Maria Lúcia Fattorelli, ela que foi uma das auditoras convidadas pelo Parlamento grego para realizar uma auditoria do que está acontecendo em termos de Grécia. Bom, esta é uma situação que vocês constataram. Outra é a situação que a Grécia vive nesta segunda-feira, com as pessoas podendo sacar até 60 euros nos caixas eletrônicos e as bolsas que já abriram mundo afora despencando em função do fator Grécia. Qual é a sua expectativa para... Há um efeito cascata nessa situação, porque bolsas em queda, o mundo vai sentir o reflexo disso. Evidente. Olha, o setor financeiro, ele é super concentrado. São muito poucos atores, já tem vários estudos acadêmicos que mostram isso. São pouquíssimos bancos, pouquíssimos mesmo, são menos de 50 bancos, que controlam todo o sistema financeiro mundial. E eles controlam também as bolsas de valores, eles controlam as agências de risco. Todo o sistema financeiro é interligado. É evidente que eles vão colocar maior pressão. Até porque, se essa verdade vem à tona de forma comprovada, nós vamos ter uma mudança mundial no comportamento do setor financeiro, porque o setor financeiro está se financiando através da emissão desses papéis desmaterializados. Eles simplesmente criam papéis e deixam esses papéis nessa seção fora de balanço, o que é outra excrescência. Chegou num ponto que essa seção fora de balanço dos bancos está muito maior do que o próprio balanço inteiro dele. Né? Então nós estamos falando de uma bolha muito maior do que a bolha que apareceu em 2008. Eles estão transferindo isso para o setor público, mas não conseguiram. Né? Informações do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, dão notícia de trilhões desse tipo de papel sem lastro, né, desses derivativos desmaterializados, que ainda estão com os bancos. Isso, mais cedo ou mais tarde, tem que vir à tona e reformular o comportamento do setor financeiro. E
a atitude da Grécia simplesmente vai precipitar isso. A Grécia não tem culpa disso. A culpa é dos bancos privados que entraram nessa farra dos papéis sem lastro e tentaram transferir isso para os países. Só que chegou no limite lá na Grécia. A Grécia falou, peraí, agora não, agora eu vou ouvir o meu povo, se o meu povo quer ou não continuar com isso. Quais são os riscos reais para o povo da Grécia se a Grécia optar por seguir aí essas diretrizes do governo que não quer pagar essa dívida? Vai quebrar o sistema financeiro grego? Qual é a situação? E aí isso vai quebrar o país? Como é que vocês calculam esse risco que a Grécia está assumindo ao chamar um referendo como esse? Olha, a Grécia já está quebrada. O sistema financeiro já quebrou o país. A situação hoje é a seguinte: o orçamento anual da Grécia, 60% vai para pagar a dívida. Os outros 40%, 10% vão para participações em setor privado e investimentos também privados, impostos por esses acordos com a FMI. O que sobra do orçamento público hoje, para o povo, é menos de 30%. O que nós vimos lá é uma calamidade. Não tem vacinas nos postos de saúde. A maioria dos setores de saúde estão fechados. A maioria dos pequenos negociantes quebraram. Mais de 100 mil gregos deixaram o país, 100 mil gregos que eu digo formados, com mestrado, doutorado, deixaram o país porque lá não tem emprego. São mais de 5 mil suicídios contabilizados de pessoas que deixaram declarado que estavam tirando as próprias vidas por conta da crise. Famílias inteiras em que nenhum membro tem emprego, nem a esposa, nem o marido, nem nenhum filho. Olha, ruas inteiras lá com lojas fechadas. A economia encolheu quase 50% de 2010 para cá. Então, o país já está quebrado. E o FMI e os credores querem mais. Querem mais. É uma total humilhação, total desrespeito. Já foi por água abaixo. Já foram por água abaixo os princípios que justificaram a União Europeia. Era um princípio de solidariedade, era um princípio de comunidade, de respeito mútuo, etc. Isso tudo já foi embora. Por quê? Porque os bancos privados tomaram conta do Banco Central Europeu e estão dirigindo o Banco Central Europeu em benefício dos bancos privados. E comprometendo não é só a Grécia, não. A Grécia é só o primeiro da fila. Certo. Todos os países europeus estão em risco. Por quê? Eles foram obrigados pelo FMI a ficarem sócios de uma empresa privada, uma sociedade anônima em Luxemburgo. E essa sociedade anônima é uma empresa de um veículo especial para quê? Para transferir essa papelada podre dos bancos para os países. Eles deram garantias, inicialmente de 440 bilhões de euros. Em 2011, essas garantias subiram para quase 800 bilhões de euros. E já continuou subindo. Então, todos os países europeus estão em risco se essa questão não for revista. Brasil também, nesse caso, que não é europeu, mas está nesse mundo globalizado aí? Olha, o Brasil está em risco por ele mesmo. O Brasil, a nossa dívida é outra grande fraude. Nós já investigamos isso na época da CPI da dívida, em 2009 e 2010. Produzimos um relatório de 1000 páginas que foi entregue ao Ministério Público e, infelizmente, nada aconteceu. Nós já provamos diversas ilegalidades, diversas irregularidades, desde a década de 80 na nossa dívida. Renegociações ilegítimas. Olha, na década de 90, dívida externa prescrita. O que é uma dívida externa prescrita? Morta. Foi transformada naquele plano Brady, que ressuscitou uma dívida prescrita. E depois os títulos Brady serviram para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Isso também aconteceu na Grécia, privatização geral. E hoje nós estamos emitindo títulos, nova dívida, para pagar juros, o que é inconstitucional. Isso está provado, publicado
é um anexo do nosso último livro, o nosso parecer, feito para o Ministério Público. E parece que ninguém quer ver. Até o dia que a gente tiver uma pessoa da fibra de um Alexis Tsipras aqui, da fibra de uma Zoe Konstantopoulos como presidente do Congresso lá, que resolve enfrentar o problema, né? Olha o que acontece no nosso Brasil. Nós somos o 7º país mais rico do mundo, com mais de 50 milhões de pobres e miseráveis que sobrevivem à custa de uma Bolsa Família. Se não fosse a Bolsa Família, estariam passando fome. O que é isso? Sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de manifestar suas potencialidades. Estamos aí com todo o serviço público reclamando porque há anos sem reajuste. Estamos aí com professores, a categoria mais importante de qualquer país, porque é a categoria que promove a formação, o conhecimento. Olha como os professores são tratados no nosso país. Olha como está a saúde pública. Né? Cadê o nosso desenvolvimento socioeconômico? Tudo sendo privatizado. Hoje mesmo a nossa presidente está lá nos Estados Unidos, oferecendo de bandeja para investidores estrangeiros mais privatizações. Né? Então, é preciso abrir os olhos para o que está acontecendo e questionar que dívida é essa. Esse modelo capitalista financiarizado foi muito esperto de escolher o instrumento do endividamento público para ser o veículo da subtração de recursos. Por quê? Porque todo mundo faz o paralelo entre a dívida pública e a sua dívida pessoal. E na nossa dívida pessoal só surge uma dívida quando de fato a gente recebeu alguma coisa. Mas, infelizmente, o instrumento do endividamento público está sendo usurpado pelo setor financeiro privado Sim. no mundo inteiro e transformou nessa ferramenta de dominação, numa ferramenta de espoliação mesmo. Bom, né? só para fechar uma questão, para ficar bem claro uma situação, né? Porque tem alguns ouvintes colocando a seguinte situação, né? No caso do Brasil, não foi paga a dívida com o FMI, foi paga com o FMI, mas o Brasil segue com uma grande dívida externa, né? E isso também causou uma confusão, né? O governo provocou com isso uma confusão, né? É lógico, foi uma grande jogada política, né, Felipe? Porque desde a década de 80, a questão do FMI, ela está presente no inconsciente coletivo, né? Porque FMI sempre foi colocado como o maior, mais importante credor, por causa do seu poder, né? Ele chegou aqui e mandou e desmandou e dirige até hoje o nosso plano econômico, né? Apesar de termos pago a dívida com ele. Então, quando o governo anuncia que pagou tudo para o FMI, muita gente acreditou, bom, pagou a dívida. A dívida com o FMI representava menos de 2% da nossa dívida total. Menos de 2%. E para pagar o FMI, nós emitimos título da dívida interna. Então, o que houve foi simplesmente uma troca de dívida externa por dívida interna. E naquele caso, ainda, os juros do FMI estavam mais baixos que o da dívida. Os juros do FMI era 4%. Mais baixos os juros da dívida interna, na época, estavam em mais de 19%. Exatamente. Então, a dívida trocou de mãos e se tornou muito mais cara e mais. O dólar estava em queda. Quando a gente pagou para o FMI, o dólar já tinha caído bastante. Ele estava inicialmente em quase 4, quando pagamos para o FMI ele estava abaixo de 3 e caiu até 1,5, lembra? Sim, sim. Então nós ainda perdemos horrores com a variação cambial. Então, financeiramente, foi uma lesão aos cofres públicos do Brasil, esse pagamento antecipado. Mas certamente rendeu muitos ganhos políticos e, infelizmente, rendeu muito atraso na conscientização da sociedade em relação ao esquema da dívida, porque não são poucas as vezes que a gente chama debates sobre a dívida e depois a gente encontra pessoas dizendo, não fui lá não, a gente já não pagou essa dívida. Exatamente. Né? Professora, então, é isso. Só para fechar aqui, a senhora citou um livro, qual é o livro? A senhora concluiu um livro? Sim, o livro. Auditoria Cidadã da Dívida,
experiências e métodos. A venda nas boas casas do ramo? A venda diretamente na editora, a preço de custo, é Inove Editora. Sim. Repete o E. inoveeditora.com.br. Professora Maria Luísa Fatorelli, obrigado a senhora aí, um excelente dia de trabalho. Vamos acompanhar ao longo do dia e principalmente amanhã o que vai acontecer em termos de Grécia. Obrigado aí, bom dia. Vamos acompanhar e agradecer essa atitude soberana. Um bom dia. Bom dia.